Oi, só quero agradecer a esse cara. Isso elevou minha autoestima. Inscreva-se. Obrigado. O caso ocorreu nos Estados Unidos, entre 1988 e 1991. Policiais de Dallas foram chamados para uma rua residencial tranquila. Alguém havia encontrado um corpo. O rosto dela estava machucado. Claramente algo horrível havia ocorrido. No entanto, ao olharem mais de perto, um detalhe fez até mesmo detetives experientes recuarem em choque. Quem fez isso era extremamente perverso. Em outubro de 1988, a polícia encontrou o corpo de Rhonda Bowie, 30 anos, em Oak Cliff, Dallas. Rhonda era uma mulher da noite que andava pelas ruas de Oak Cliff. A vida dela terminou de forma violenta em um trecho isolado de estrada. Rhonda foi esfaqueada mais de 20 vezes em um ataque frenético, e a ferocidade das facadas sugeria uma raiva incontrolável. No entanto, ao contrário das vítimas posteriores, ela ainda estava com os olhos intactos. O assassinato dela foi brutal e pessoal, mas sem testemunhas ou pistas imediatas, o caso praticamente esfriou. Os investigadores da época não tinham motivos para suspeitar que o assassinato não resolvido de Rhonda marcava o início de uma onda sombria. 2 anos depois, em uma manhã fria, de dezembro de 1990, outro corpo apareceu e reacendeu o medo em Dallas. Ela era uma trabalhadora sexual conhecida que frequentava o Star Motel, em Oak Cliff. Mary era conhecida por ser quieta, gentil e discreta. Ela não abordava clientes na rua. Ela usava uma roupa simples de jeans e camiseta e esperava que as pessoas se aproximassem dela. Ela escondia seu trabalho noturno dos pais idosos, chegando a dormir na casa deles no subúrbio sem que soubessem de sua vida dupla. A personalidade gentil de Mary e sua vulnerabilidade tornaram o que aconteceu com ela ainda mais chocante. Ela foi encontrada de bruços em uma área não desenvolvida no sul de Dallas pela manhã. Ela estava nua, só com uma camiseta levantada até o peito. O rosto e o torso de Mary tinham hematomas escuros após uma surra violenta. Ela também foi baleada a queima-roupa na nuca com uma arma calibre 44 em execução. Um morador local, perturbado com a cena, cobriu o corpo de Mary com um lençol até a chegada da polícia. O detetive de homicídios, João Westphalen, foi designado para o caso. Ele logo percebeu as dificuldades. O corpo de Mary foi descartado naquele local, isolado, após o assassinato. Então, ninguém viu onde ela realmente morreu. Nenhuma arma do crime foi encontrada, nenhuma impressão digital foi descoberta e nenhum suspeito óbvio surgiu. A cena do crime já era chocante e perturbadora, mas, quando o legista fez uma descoberta surpreendente, o caso ficou ainda mais macabro. O legista viu marcas de agulha nos braços de Mary e uma tatuagem de coelhinha da Playboy no peito. Depois, ela analisou uma bala letal do crânio de Mary. Mas então, quando essa médica abriu suavemente as pálpebras de Mary, ela ficou surpresa não pelo que encontrou, mas pelo que não encontrou. Os olhos de Mary sumiram. Atrás das pálpebras, as órbitas estavam vazias. Os cortes em volta de cada olho eram limpos e precisos, como feitos por quem conhece a anatomia ocular. Os tecidos faciais ao redor e as pálpebras estavam relativamente intactos. Até mesmo investigadores experientes ficaram atônitos. A polícia de Dallas, inicialmente, escondeu os detalhes sobre os olhos desaparecidos de Mary. Essa era uma assinatura única, conhecida apenas pelo assassino e pelos investigadores. Desesperado por pistas, Westphalen consultou o banco do Programa de Crimes Violentos do FBI, mas não obteve respostas. O assassino mais cruel de Dallas só estava começando. Em 10 de fevereiro,
de 1991, cerca de 2 meses após o assassinato de Mary, outro corpo foi encontrado. Agora estava evidente que um predador em série agia em Dallas. Na manhã de domingo, um transeunte achou o corpo nu de Susan Peterson, 27 anos, à beira de uma estrada no sul do condado de Dallas. Ela foi achada na mesma estrada, tranquila, onde deixaram o corpo de Mary Pratt. Susan era uma das profissionais do sexo mais conhecidas de Oak Cliff, descrita como marcante e de reputação forte. Diferente da discreta Mary, Susan era ousada e agressiva. Ela insultava policiais e ameaçava mulheres que invadiam seu território. Susan também sabia roubar dinheiro dos clientes durante o sexo. O corpo de Susan foi para a autópsia. Ela revelou violência implacável. Ela havia sido baleada 3 vezes a queima-roupa. Uma bala entrou no topo da cabeça dela, uma no peito e outra na parte de trás da cabeça. Vários tiros indicavam um excesso de violência, como se o assassino quisesse garantir sua morte. Um tiro grave também desfigurou o seio esquerdo de Susan. Mais uma vez, ao levantar as pálpebras de Susan, o médico legista confirmou a assinatura macabra. Seus globos oculares haviam sido cuidadosamente retirados das órbitas. Outra mulher havia sido assassinada, com os olhos arrancados. A liderança da polícia convocou rapidamente reuniões de emergência. Eles encaram a assustadora realidade de um serial killer ativo em Dallas. O detetive Westphalen o chamou de reincidente, certo de que atacaria de novo. Quem fez isso descartou os corpos em áreas residenciais para que fossem encontrados rapidamente. Talvez ele estivesse fazendo isso para provocar as autoridades, ou até mesmo para espalhar o medo. Os investigadores debateram sobre quanto de informação deveriam divulgar ao público. Detetives achavam que ocultar detalhes evitaria que o assassino mudasse de método por medo. Como as vítimas eram de uma profissão específica, a polícia achou necessário alertar essa comunidade. As autoridades emitiram um alerta público informando as mulheres locais sobre um assassino que estava mirando em mulheres como elas. Panfletos apareceram em motéis e nas ruas, incentivando as mulheres a permanecerem vigilantes ou até mesmo a evitarem trabalhar, o que, é claro, para algumas mulheres muito vulneráveis, era um pedido difícil de atender. A polícia manteve em sigilo os detalhes sobre os olhos arrancados, porém, informações vazaram para isso a imprensa, e esse assassino recebeu o apelido de Assassino dos Olhos, que logo se espalhou entre a mídia e o público. Após esses assassinatos aterrorizantes virem à tona, a polícia foi conversar com as mulheres locais que exerciam essa profissão, e essas mulheres não evitavam mais a polícia. Elas se reuniram ao redor dos policiais, buscando proteção e informações. Algumas mulheres entregaram aos policiais listas de clientes violentos ou suspeitos, homens que as prendiam, machucavam ou agiam sem consentimento. Uma mulher chamada Verônica se apresentou aos policiais com relatos dramáticos, porém inconsistentes. Verônica afirmou ter testemunhado diretamente o assassinato de Mary Pratt, mas em outras ocasiões disse que um homem se gabou para ela de ter matado Mary. Ela mudava sempre as descrições do agressor. Primeiro era branco, depois hispânico e então negro. Os policiais que ouviam as histórias da Verônica frequentemente a ignoravam, acreditando que o vício em drogas a deixava confusa e pouco confiável. Porém, um detalhe citado por Verônica continuava curioso. Verônica estava com um cliente no carro dele, parado numa rua lateral. O cliente exigia muito e ela queria ir embora, mas ele não queria deixá-la sair. Ela foi posteriormente atacada, mas felizmente conseguiu escapar. Segundo ela, fugiu do carro do agressor e entrou em uma casa próxima, onde morava um homem chamado Axton Schindler, informação-chave que você deve lembrar. Os policiais passaram a dica da Verônica sobre Axton Schindler aos investigadores de homicídios, mas
Por falha de comunicação ou excesso de trabalho, a informação não chegou ao detetive Westphalen. Como resultado, o caso ainda não tinha um principal suspeito, uma pista promissora estava escapando e o assassino desconhecido já se preparava para fazer outra vítima. Nas primeiras horas de 19 de março de 1991, ele atacou pela terceira vez, mudando seu padrão como a polícia temia. Shirley Williams, de 41 anos, tinha 2 empregos difíceis. Durante o dia, Shirley trabalhava como empregada doméstica e, à noite, às vezes recorria à venda de seus serviços nos motéis de Oak Cliff para conseguir pagar as contas. Na noite chuvosa de 18 de março, Shirley terminou de limpar os quartos no Avalon Motel. Em seguida, ela saiu discretamente para as ruas de Oak Cliff, procurando clientes. Outra funcionária viu Shirley cambaleando. Ela vestia jeans azul, capa de chuva amarela e parecia sob efeito de drogas. Esse foi o último registro de Shirley viva. Às 6h20 da manhã seguinte, uma cena horrível se desenrolou em um bairro de South Oak Cliff. Em uma calçada de rua residencial, a apenas meia quadra de uma escola primária, um transeunte encontrou o corpo nu de Shirley deitado contra o asfalto. As aulas iam começar em poucos minutos e as crianças logo passariam por ali. A urgência da situação intensificou a resposta da polícia. Quando os detetives de homicídios chegaram, eles se depararam com uma cena tristemente familiar. Como as vítimas anteriores, Shirley tinha hematomas no rosto e o nariz quebrado, e havia sido baleada a queima-roupa. A bala fatal havia destroçado o rosto dela e saído pelo topo do crânio. Apesar do trauma grave, ficou claro que o assassino de Shirley manteve sua prática característica. Um policial na cena cuidadosamente levantou as pálpebras de Shirley e descobriu que elas estavam vazias. Seus olhos foram removidos como nas vítimas anteriores. O detetive Westphalen foi notificado e chegou rapidamente ao local. Ele notou que os assassinatos estavam claramente ligados. Desta vez, porém, o assassino agiu às pressas. Durante a autópsia de Shirley, o médico legista encontrou uma pequena, mas crucial evidência. A ponta afiada de um estilete X-acto quebrou e ficou sob a pele, perto de uma órbita ocular vazia de Shirley. A remoção dos olhos dela, ainda necessária, foi visivelmente menos cuidadosa que antes. Isso sugeria que o assassino pode ter tido menos tempo ou estava ficando desesperado. Após 3 assassinatos em 3 meses e um homicídio não solucionado, possivelmente ligado, Dallas foi tomada pelo medo. As notícias sobre o assassino dos olhos se espalhavam rápido. Quem tinha profissões parecidas com as vítimas deixou o emprego ou saiu da cidade. O responsável por esses assassinatos horríveis parecia sumir na noite, sem deixar pistas aos investigadores. Mesmo assim, eles persistiram e o esforço incansável de alguns policiais logo daria frutos. Finalmente, surgiu uma pista decisiva. Policiais que conheciam bem as trabalhadoras do sexo locais ouviram falar de um incidente perturbador dias antes do assassinato de Shirley. Eles falaram com Brenda White, uma veterana do ramo, que relatou uma fuga angustiante que viveu recentemente. Brenda explicou que, algumas noites antes, um homem dirigindo uma perua escura parou ao lado dela e ela entrou no carro dele. O homem que ela descreveu tinha cabelos grisalhos e usava botas de cowboy e jeans azul. Brenda pediu para ele ir até um motel, mas o homem recusou, dizendo que conhecia um lugar que queria usar. Brenda insistiu para que ele a deixasse, pois nunca ia a lugar algum, com clientes desconhecidos, só a motéis. De repente, ele mudou de comportamento. Ele gritou com Brenda e disse que odiava pessoas da profissão dela e pretendia matar todas elas. Antes que ele a agarrasse, Brenda borrifou spray de pimenta no rosto dele, abriu a porta e pulou do carro em movimento. Essa história assustou a polícia o dia inteiro.
Eles lembraram todos os detalhes contados pelos trabalhadores desde o início dos assassinatos. Eles insistiam nos relatos contraditórios de Verônica sobre o ataque. Depois de ouvir essa outra história, na manhã seguinte, a polícia sugeriu que a investigação fizesse uma verificação no computador sobre o homem que Verônica havia mencionado, o homem chamado Axton Schindler. O endereço de Axton foi localizado, mas a propriedade era de Fred Albright. Confusos com o nome, os policiais seguiram digitando. Eles descobriram que Fred Albright possuía outra propriedade em Cotton Valley, o bairro deles, onde as duas primeiras vítimas foram descartadas, mas então descobriram que Fred Albright estava morto. Mas então, um policial se manifestou, sugerindo que o caso envolvia outro homem chamado Charles Albright, filho de Fred. O policial recordou uma ligação anônima anterior de uma mulher que dizia ter sido amiga de Mary Pratt. A mulher disse que Mary a havia apresentado a um homem chamado Charles Albright. Acontece que Axton alugava uma casa menor nos fundos da casa de Charles, que morava na casa do pai falecido. A polícia começou a suspeitar que Charles Albright poderia ter atacado Verônica e rapidamente revisou seu histórico criminal na divisão de identificação do condado. Eles encontraram várias acusações, incluindo roubo, arrombamento, falsificação e assédio a menor. A polícia achava que havia encontrado o assassino e foi direto ao detetive Westphalen. Após ouvir a teoria e o relato deles, Westphalen rapidamente alinhou 6 fotos de suspeitos, incluindo Charles Albright. A polícia mostrou as fotos para Brenda White, que logo reconheceu Charles Albright como seu agressor. Mostraram a fileira de fotos para Verônica. Quando Verônica chegou à fotografia de Charles Albright, ela começou a tremer. Ela estava claramente apavorada. Verônica ficou tão apavorada que nem conseguiu cooperar e se recusou a identificar qualquer pessoa. Westphalen então exigiu ser levada ao centro. Numa pequena sala de interrogatório, confrontou Verônica. Ela tremia e chorava sem querer nem olhar para as fotografias. Westphalen contou a Verônica sobre as 3 mulheres assassinadas e disse que a polícia precisava muito da ajuda dela para capturar o assassino. Com calma, Verônica revisou as fotos de identificação. Finalmente, ela estendeu a mão, virou a fotografia de Charles Albright e assinou seu nome. Com isso, a polícia foi enviada para a casa de Charles. Às 2h30 da manhã de 22 de março de 1990, oficiais táticos arrombaram a porta da casa de Charles. Charles foi detido rapidamente. Quando a polícia começou a vasculhar a propriedade, achou tudo muito estranho. As paredes estavam cobertas com capas da revista Life e pôsteres de filmes de Marilyn Monroe. Charles permaneceu em silêncio enquanto os policiais o algemavam e o levavam embora. Dixie Austin, sua parceira, começou a desmoronar. Confusa, ela gritou, sem entender o que o homem que amava fez. O temido assassino dos olhos de Dallas agora tinha rosto e nome. Mas quem era Charles Albright? Charles nasceu no Texas em 1933 e foi criado por pais adotivos em Dallas. Sua mãe adotiva era rigorosa e muito focada nas conquistas do filho. Com sua orientação, Charles avançou 2 séries e mostrou inteligência acima da média. Quando Charles tinha 11 anos, ela o matriculou em taxidermia e o orientou em cada etapa. Ele ganhou uma pequena arma quando era criança e começou a atirar em coelhos e esquilos. Sua mãe ensinou você a usar um bisturi para esfolar animais, remover órgãos e extrair olhos. Charles ficou fascinado por olhos de vidro e os usava em sua taxidermia. Ele observava os olhos artificiais na loja, querendo colecioná-los como bolinhas de gude. Aos 15 anos, ele dormiu com sua primeira trabalhadora do sexo e pegou piolhos pubianos. Aos 16, ele já tinha começado a roubar. Ele foi flagrado roubando $380
da caixa registradora e algumas armas. Nos anos 1950, ele era casado, tinha uma filha e trabalhou brevemente como professor de ciências. Apesar da aparência normal, Charles cometia falsificações e pequenos crimes. Ele passou um tempo na prisão, mas quando saiu, manteve uma imagem simpática entre amigos e vizinhos. Muitos até confiavam nele para cuidar de seus filhos, mas uma família logo se arrependeria de tê-lo deixado chegar perto de seu filho. Em 1981, ele foi preso por tentar abusar da filha de uma vizinha. Charles se declarou culpado e recebeu 10 anos de condicional, evitando a prisão. No final dos anos 90, quando os assassinatos começaram, ele mudou sua rotina de forma peculiar. Ele começou a trabalhar entregando jornais antes do amanhecer, acordando às 3 da manhã para percorrer sua rota de carro. Ele disse à parceira que só queria um dinheiro extra, mas esse trabalho lhe dava a cobertura ideal para rondar as ruas, enquanto ela dormia. Sua parceira disse que não notou nada suspeito, insistindo depois que Charles sempre voltava pontualmente após as entregas. Na verdade, Charles aproveitava a madrugada para perseguir mulheres vulneráveis na região. Sua obsessão de longa data por olhos, sua habilidade cirúrgica com a faca e sua capacidade de mascarar sua verdadeira natureza se uniram de forma letal. Quem conhecia Charles, mas não sabia de seu passado, não conseguia associar o vizinho calmo e religioso ao assassino sádico que ele se tornou. No entanto, eles tiveram que encarar isso, pois seu julgamento começaria em breve. O julgamento de assassinato de Charles Albright começou em Dallas, em dezembro de 1991, 9 meses após sua prisão. Os promotores seguiram apenas com a acusação de assassinato no caso de Shirley Williams, retirando-as dos casos de Pratt e Peterson por falta de provas. Charles se declarou inocente. O caso da promotoria se baseava fortemente em evidências circunstanciais, sem testemunhas, arma do crime ou ligação direta de Charles às cenas. Mas aqui está o que eles tinham: os depoimentos de Brenda White e Verônica. Elas compareceram ao tribunal com seus relatos assustadores do que aconteceu com elas e apontaram para Charles. Além disso, perto de onde Shirley Williams foi morta, a polícia encontrou uma capa de chuva amarela e um cobertor azul encharcado de sangue. Nesse mesmo cobertor, encontraram 6 fios de cabelo de Shirley Williams, mas, mais importante, encontraram 3 pelos pubianos que pertenciam a Charles Albright. Eles também encontraram um fio de cabelo na capa de chuva, que também correspondia a ele. Sangue, cabelos da vítima e do suspeito, tudo em um só lugar. Também dentro da casa de Charles, eles encontraram ferramentas de taxidermia, facas de ex-ator, fotografias de globos oculares femininos e diagramas de olhos. Isso é circunstancial, mas também inegavelmente estranho. Mas havia mais. Os investigadores aspiraram o caminhão e a casa dele, encontrando no aspirador mais fios de cabelo de Shirley Williams, além de fios das outras vítimas, Mary e Susan. Eles também compararam fibras do cobertor achado no campo com as dos corpos de 2 vítimas. Elas eram compatíveis. Tudo indicava que Charles era o assassino. A promotoria também destacou a assinatura única dos assassinatos, a remoção cirúrgica dos olhos das vítimas. Enquanto isso, os advogados de defesa argumentaram que o Estado não tinha provas diretas de culpa. Eles destacaram aos jurados que nenhuma testemunha viu Charles com as vítimas na noite dos crimes e que a polícia não encontrou os olhos nem a arma usados. A defesa descreveu as evidências de cabelo como frágeis, argumentando que as fibras não passavam de provas circunstanciais. A defesa também tentou apresentar um suspeito diferente, apontando para o misterioso Axton Schindler. Axton morava na propriedade ligada aos crimes e deixou a cidade abruptamente quando o julgamento começou. A defesa sugeriu que Axton era o verdadeiro assassino. Porém, os promotores contestaram, destacando que dezenas de trabalhadores do S
acabaram identificando Charles, não Axton. Além disso, nada no histórico de Axton indicava a habilidade para remover cirurgicamente olhos humanos. Charles, ao contrário, tinha essa habilidade. Isso é habilidade. Charles Albright não depôs em sua defesa. Ele sentou-se à mesa, ombros caídos e expressão neutra. No dia 18 de dezembro de 1991, após deliberarem por menos de um dia, os jurados consideraram Charles Albright culpado pelo assassinato de Shirley Williams. Charles demonstrou pouca reação quando o juiz o sentenciou à prisão perpétua. Atrás dele, sua fiel Dixie caiu em lágrimas. Após o julgamento, Charles foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca confessou os assassinatos e sempre manteve sua inocência. Charles foi condenado só pelo assassinato de Shirley Williams, mas as autoridades acreditam que ele matou pelo menos 3 mulheres e talvez uma quarta, Rhonda Bowie. Ainda é incerto. Décadas se passaram enquanto Childs permanecia um detento quieto e idoso. Ele recorreu de sua condenação várias vezes, mas sem sucesso. Testes forenses modernos revisitaram as principais evidências em uma reviravolta final. Em 2019, quase 30 anos após o julgamento, fios de cabelo apresentados como prova crucial foram submetidos à análise de DNA e os resultados foram surpreendentes. Os fios de cabelo vieram de um cachorro, não eram humanos. Essa revelação lançou dúvidas sobre as provas forenses que haviam selado o destino de Charles. Isso levantou a possibilidade de que um erro tenha contribuído para sua prisão perpétua. A defesa de Charles sempre esteve desconfortável e alguns investigadores já questionavam se condenaram o homem errado. Charles Albright morreu na prisão em 22 de agosto de 2020, aos 86 anos. Mas antes que você sugira que ele foi preso injustamente, havia outras evidências ligando-o ao crime. Além das evidências circunstanciais, seu advogado depois comentou sobre a dualidade de Charles Albright, chamando-o de fascinante, mas causando uma impressão desconfortável. Havia uma lembrança que assombrava seu advogado. Ele se lembrou de ter apresentado sua esposa a Charles durante os anos do julgamento, apenas para ver Charles olhar para ela e comentar que ela tinha olhos lindos,